Oi, bem-vindos aqui ao canal Wear Causa Ateliê Crochê. E hoje nós vamos estar fazendo a videoaula deste tapete. Eu coloquei o nome dele de facinho, porque o nome já diz, né? Ele é muito fácil de estar fazendo. Vamos aqui então, trouxe algumas ideias. Esse foi o primeiro que eu confeccionei. Para inspirar vocês nas cores, né? Porque, ó, esse eu fiz, né, a base de uma cor. E antes do bico eu passei de novo, né? Esse é o azul petróleo. Com verde militar, isso. Verde militar. Azul petróleo e verde militar. Esse aqui pesou 184 gramas. Aqui ele ficou 50 por 37. Esse segundo aqui, ó, já fiz ele todo numa cor só. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. E ele não chegou a 40, tá? Ele ficou também com 37. Aqui ele chegou a 60. Aí a gente, no da videoaula, né, eu aumentei mais 2 carreiras aqui. Aí ele chegou nos 40 centímetros. Esse aqui ficou pesando 212 gramas. E esse que é o da videoaula, ele ficou com, vamos medir aqui, ele passou de 60 centímetros. Ó, ficou com 65. Deixa eu chegar aí. 64,5 por 42,5. 43. Não sei se eu acho que eu não falei o peso, não. Ele ficou com 247 gramas. Bom, então, vamos lá. Vamos para a nossa videoaula. Nós vamos usar aqui o barbante número 6, a agulha 3,5, aqui pro meu ponto. É a colinha, gente, tá, dos pesos. A agulha 3,5 e a tesoura para arremate. Então, boa aula aí pra vocês. Desde já eu peço, se ainda não for inscrito, se inscreva, tá bom? Que o nosso projeto aqui é de toda sexta-feira a gente trazer uma videoaula. E se inscreva, compartilha, deixa o like. Pode deixar aí sugestões também, você assistindo aí a videoaula, viu? Se ficou faltando alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, tá? Pra gente tá melhorando aqui pra vocês. Então, vamos lá, boa aula. Então, vamos estar aqui iniciando na nossa primeira videoaula. Nós vamos começar aqui com 25 correntinhas. Fiz aqui minhas 25 correntes. Nós vamos voltar aqui na quinta, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui na quinta a gente começa a fazer o nosso bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, a gente vai pular um ponto, vem no próximo, novamente nosso bloquinho aqui com 3 pontos altos. Uma correntinha, pula um,
uma corrente, pulamos de base, no próximo, o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos aqui separados por uma correntinha. Aqui, ó, é a nosso espacinho, nosso primeiro espacinho de uma correntinha. E aqui nós vamos terminar também com um espacinho, né, de uma correntinha. Eu gosto de subir 2 correntinhas, se você tem o costume de subir as 3 para formar o seu ponto alto, faça aí do jeito que já tem um costume. Gente, ignora algum barulho aí, porque aqui meu ateliê fica bem aqui na porta da rua. Bom, subimos aqui, eu subi aqui com 2, se você tem um costume, né, com 3, viramos aqui. E aqui dentro agora a gente vai fazer o nosso primeiro bloquinho, né, com 3 pontos altos. Contando aqui, né, com o primeiro que nós subimos. Uma correntinha. E vamos sim fazer o bloquinho com 3 pontos altos. Essa vai ser, né, a nossa sequência aqui da nossa base. Bloquinhos separados por uma correntinha. Bloquinhos com 3 pontos altos. Chegamos aqui no final, no espacinho aqui, terminamos com o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Eu gosto de pegar aqui, ó, na correntinha. E novamente, aqui agora a gente sobe. Eu gosto de subir 4, pode subir 5, né? Que 3 é de ponto alto. Aliás, perdão, é só 4 mesmo. É, porque aqui, né, nós só estamos... o espacinho é de uma correntinha só. Então, a gente sobe aqui 1, 2, 3, 4. Que é a nossa virada aqui, que aqui é o nosso espacinho. E vamos aqui agora fazer o nosso bloquinho. Uma corrente, bloquinho com 3 pontos altos. Nós vamos estar fazendo essa repetição por 27 carreiras. Contando ao todo aqui, nós temos 3, vamos fazer aqui mais 24.
chegar aqui até o final. Uma corrente, bloquinho com 3 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vamos pegar aqui, ó, na última correntinha aqui, na último ponto alto aqui do nosso bloquinho de 3. E fazemos o nosso ponto alto. Ficando assim. Eu vou aqui completar a minha carreira e já volto com vocês. Completei aqui minhas 27 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Agora aqui para o nosso tapete no final dar certinho o bico, a gente vai aqui fazer mais uma carreira de bloquinhos, mas dando a volta. Aqui mesmo onde a gente tá, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixo e mais uma correntinha. Esse aqui é o meu ponto alto. Se você quiser acrescentar mais uma correntinha, não tem problema. Vai aí do tamanho, né, do seu ponto alto. O meu que ele é mais apertadinho um ponto, por isso que eu gosto de fazer só com 2 correntinhas. Vamos aqui fazer mais 2 pontos altos para formar nosso primeiro bloquinho aqui. Aqui vai ser o leque, nós vamos completar ele no final aqui. Uma correntinha, vamos fazer nosso bloquinho. Uma correntinha. Vou completar aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, né, meus bloquinhos. Nós chegamos aqui na volta, na nossa vira aqui. Fiz aqui já minha uma correntinha. Vou vir aqui no espacinho fazer o leque, né, com 3 pontos altos. 3 correntinhas. 3 correntinhas. E no mesmo espaço aqui, mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui já peguei o fio para esconder nele já. Uma corrente. Vamos continuar aqui com os nossos bloquinhos. Uma corrente. Chegamos aqui no outro canto. E novamente vamos fazer o leque com 3 pontos altos e 3 correntes. Vou dar sequência aqui agora e já venho aqui no finalzinho para darmos continuidade. Completei aqui a minha volta,
fazendo os leques aqui nos cantos. Chegamos aqui no final, onde vamos agora completar o nosso leque. Então, vamos lá, 3 pontos altos. E vamos fazer aqui um ponto, meio ponto alto, né? Que a gente passa aqui tudo. Vamos recapitular aqui, ó. Dou a laçada, venho aqui no meu primeiro ponto alto aqui, né? O ponto baixo e a correntinha que subimos, que é o nosso primeiro ponto alto aqui, desse bloquinho aqui de 3 pontos altos. Vamos, puxa o fio e passa tudo de uma vez. E fechamos aqui o nosso leque. Eu vou trocar de fio, você não precisa tá trocando. Vou dar aqui mais uma laçada, vou cortar aqui meu fio. E vou estar agora trocando a cor. Você pode estar dando continuidade sem precisar cortar. Vou cortar aqui só pra tapete ficar com charminho a mais. Então, vamos lá. Vou vir aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo e mais uma correntinha. Nós vamos estar trabalhando agora com um pontinho V. Vocês vão ver aqui muitos trabalhos, né, com esse ponto. Eu gosto muito de estar fazendo esse ponto, ele é rápido, fica lindo. Bom, então vamos lá. Subi aqui, vou fazer mais 2 correntes. Volto aqui para fazer meu primeiro ponto V. Fiz aqui meu primeiro Vzinho, nós vamos fazer mais 2 correntes e fazer mais um ponto alto aqui dentro. Mais 2 correntes e mais um ponto alto. Aqui a gente vai ficar com 3 espacinhos aqui. 3 Vzinhos, vamos dizer assim, né? 3 pontinhos V aqui dentro. Vamos aqui uma corrente. No espaço aqui, vamos fazer nosso ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Uma corrente. Nosso pontinho V, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma correntinha e nosso pontinho V, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Eu vou seguindo aqui e volto aqui com vocês no canto. Cheguei aqui, né, no meu canto, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E vamos repetir aqui nosso canto com 3 leques, ou 3 espacinhos aqui, 3 pontinhos V. Fiz o meu primeiro, 2 correntes, um ponto alto. Vamos fazer agora o último, 2 correntes e ponto alto. Aqui temos 1, 2, 3 espacinhos, 3 Vzinhos aqui no canto. Uma corrente. E seguimos aqui no nosso espacinho, fazendo o nosso pontinho V. O
uma corrente, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, fazendo o nosso pontinho V. Vamos seguir aqui, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer mais esse canto aqui, ó. Fiz a minha corrente. Então, vamos completar aqui mais esse canto com vocês, né? Fiz a minha corrente, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Fiz aqui meu primeiro Vzinho do canto, mais dois pontos altos. Mais duas correntinhas e mais um ponto alto. Fiz aqui meu segundo Vzinho. Mais duas correntes e fecho aqui com o meu ponto alto. Completei aqui o terceiro. Agora, vamos dar sequência. Uma corrente e seguimos aqui com o nosso pontinho V. Duas correntes. Não esquecendo, tá? A separação aqui com uma correntinha. Dois pontos altos. Vou dar sequência e já volto. Cheguei aqui no final, fiz a minha correntinha aqui de espaço e vou vir aqui, ó. Vou fechar com ponto baixo aqui na minha segunda corrente. Fechei e já entro aqui fazendo um ponto baixo e mais uma correntinha. Aqui a gente vai fazer novamente o leque, duas correntes, uma correntinha de espaço, vamos pro leque, mais um leque aqui do nosso canto. Uma corrente. Então, aqui o nosso canto, a gente repetiu aqui os leques, né? Um leque, uma correntinha, um leque, uma correntinha e o leque. Vamos agora para nossa parte reta, que é a mesma repetição, né? Duas correntes. Aqui só vai mudar mesmo, né? Aqui no nosso canto, onde vai ser os nossos aumentos. Uma corrente e leque sobre leque. Leque não, é pontinho V, né? Vamos dizer assim. Pontinho V sobre ponto V. Uma corrente. Vamos aqui pro nosso canto novamente, ó. Fiz aqui a minha parte reta. Vou fazer uma corrente. E vamos fazer aqui ponto V sobre ponto V, separando por uma correntinha. Essa uma correntinha, né, já é o nosso aumento, porque nessa aqui, né, era só os pontinhos V. Nessa, nós já temos aqui uma correntinha
de separação. Duas correntes. E ponto V sobre ponto V. Uma correntinha de espaço. Ponto V sobre ponto V. E ficamos assim a nossa volta, o nosso canto, uma corrente de separação. Vamos agora para nossa parte reta. Vou fazer mais esse canto aqui com vocês. Já fiz a minha corrente de separação. Venho aqui no meu primeiro ponto V do canto e faço um ponto V. Uma corrente de separação e vamos pro próximo e faço um ponto V. Uma corrente e no último aqui do canto, certinho. Ficamos aqui com 3 pontos V separados por uma correntinha. Vamos agora para a parte reta e eu volto no final com vocês. Cheguei aqui no final. Vou fazer minha correntinha de separação e vou vir aqui na segunda corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui agora, vou fazer meu ponto baixo, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui para iniciar o meu pontinho V. Faço uma corrente de separação e venho aqui no meu pontinho V. Nessa carreira não teremos aumento aqui nos cantos, será a mesma forma da carreira anterior. Somente ponto V sobre ponto V e uma corrente de separação. Ali estamos na terceira carreira e não tem aumento na terceira carreira. Já fiz aqui minha parte reta, vou fazer minha corrente de espaço, vou vir dentro aqui do Vzinho do canto e faço mais um ponto V. Uma corrente de espaço, venho no próximo Vzinho e faço mais um. Uma corrente de espaço, venho no próximo V. Uma corrente e entramos aqui na parte reta, que é ponto V sobre ponto V. Vou terminar aqui minha terceira carreira e já volto com vocês. Cheguei no final da terceira carreira, faço a correntinha de espaço, venho aqui no minha segunda correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Venho aqui e faço meu ponto baixo, que é a minha primeira, fica como sendo a minha primeira corrente, e faço aqui mais uma correntinha. Lembrando que se você tem um costume, né, de subir 3 correntinhas, pode subir, está subindo aí as 3. Faço as 2 correntinhas de separação e completo aqui meu pontinho V. Uma corrente de espaço. Aqui agora nós vamos fazer um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha aqui da carreira anterior, entre os pontos V.
Então, eu fiz uma corrente, venho aqui no espaço e faço um ponto alto, uma corrente. Agora, o meu pontinho V, faço ponto V aqui dentro. Uma correntinha, no espaço aqui da carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma corrente e dentro do ponto V, mais um pontinho V. Com um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E a minha volta ficou assim, meu canto. 3 leques separados agora por uma correntinha e um ponto alto. Vamos aqui a parte reta, uma corrente, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Eu vou completar aqui a minha parte reta da quarta carreira e já venho para fazermos o canto novamente. E só lembrando que estamos aqui, ó, na quarta carreira dos pontinhos V. Se for contar aqui, né, a nossa volta, estamos aqui na quinta. Desde dessa primeira aqui de bloquinhos, né, que fizemos, foi a nossa primeira da volta. Então, se for contar ela, estamos na quinta carreira. Só pra dar uma lembrada aí, caso, né, você tá fazendo de uma cor só, aí fica melhor pra você entender. Tirando aqui a nossa base, aqui estamos na quinta carreira da nossa volta. De pontinho V, estamos na quarta. Espero que não tenha confundido aí vocês. Bom, vamos aqui para nossa volta aqui, nosso canto. Fiz aqui a minha corrente já de separação. Venho pro pontinho V do canto e faço mais um pontinho V. Agora, a gente faz uma corrente, um ponto alto no espaço aqui, de correntinha da carreira anterior, e mais uma correntinha. Faço ponto V dentro do pontinho V, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E aqui o último pontinho V do nosso canto. Bom, e ficou assim. Só pra gente recapitular. Ponto V dentro de ponto V, separado por uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Vou dar sequência aqui e volto já no final com vocês. Completei aqui toda a minha volta. A contar, né, da parte que começamos a fazer o nosso pontinho V, estamos encerrando aqui a quarta carreira. Uma corrente, fecha aqui com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a quinta carreira de pontinhos V. Eu passo meu ponto baixo, subo uma corrente, duas correntes e um ponto alto. Aqui nessa carreira, nós também não vamos fazer aumentos. Vamos fazer aqui, ó, o ponto sobre ponto, fiz meu pontinho V, fiz a minha corrente, venho, faço ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente, próximo aqui é o meu pontinho V, eu vou estar fazendo meu ponto V.
Assim, como é que tá ficando aí, gente, a visualização pra vocês, que é a primeira vez fazendo a videoaula, vocês perdoem qualquer coisa. Fiz o meu segundo pontinho V aqui da volta, faça uma corrente, vem em cima do meu ponto alto e faço mais um ponto alto. Uma corrente dentro do pontinho V, mais um ponto V. Duas correntes e um ponto alto. Completamos aqui a nossa volta, vamos para a parte reta, que é uma corrente de separação, nosso pontinho V, dentro do ponto V, e uma corrente de separação. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, e formamos o nosso ponto V. Vou completar aqui a minha parte reta e volto com vocês. Só para recapitular, estamos aqui na quinta carreira dos pontinhos V. E aqui nessa quinta carreira, o nosso canto aqui, o nosso viro não vai ter aumento. Então, a gente vai fazer ponto V em cima de ponto V. Uma corrente de espaço e ponto alto, aqui onde é ponto alto, a gente vai repetir o ponto alto. Deixa eu arrumar aqui. Ponto alto, em cima de ponto alto, uma corrente, e onde é ponto V, a gente vai fazer o pontinho V. Ponto alto, em cima de ponto alto, e ponto V em cima de ponto V. Não esquecendo, né, de separar com uma correntinha. Assim ficou a nossa volta. Vou finalizar aqui e volto pra gente ir pra nossa sexta carreira. Finalizei aqui. Vamos subir aqui, né, fazendo nosso Vzinho, primeiro Vzinho do nosso canto. Fiz aqui o primeiro, uma corrente de separação. E agora aqui aonde é ponto alto na carreira anterior, nós vamos fazer mais um Vzinho. Uma corrente de separação, e aonde é ponto V, a gente repete o ponto V. Uma corrente de separação, aonde era ponto alto na carreira anterior, vamos fazer um pontinho V aqui na sexta carreira, sempre separando por uma correntinha, separando os pontos V, tá? Uma corrente, e nosso pontinho V é um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vamos aqui a nossa parte reta, Vzinho dentro de Vzinho, separado por uma corrente. Voltei aqui e fazer mais um canto aqui com vocês. Estamos aqui na volta 6 a contar aqui, né, que começamos os pontinhos V. E na volta 6 aqui no nosso canto, nós vamos fazer pontinho V dentro de ponto V. Uma corrente de separação, e aonde era ponto alto na carreira anterior, vamos fazer mais um pontinho V.
separa por uma corrente e ponto V dentro de ponto V. Uma corrente de separação, onde era ponto alto, agora vai ser pontinho V. Corrente, uma correntinha de separação e pontinho V dentro do ponto V. Uma corrente de separação e chegamos aqui na nossa parte reta. Então, aqui, ó, no nosso cantinho agora, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos V. Completei aqui a sexta carreira. Vamos agora dar início à sétima carreira. Faço meu primeiro ponto V, uma corrente, e agora aqui, entre um leque e outro, um pontinho V e outro, vamos fazer um ponto alto novamente. Uma corrente e pontinho V dentro de ponto V. Uma corrente. No espaço entre um pontinho V e outro, eu faço um ponto alto. Uma corrente e ponto V dentro de ponto V. Estamos aqui agora fazendo o canto da sétima carreira. Uma corrente e entre um ponto V e outro, aqui no nosso canto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, ponto V, dentro de ponto V. Uma corrente entre um espaço e outro, um ponto V e outro ainda no nosso canto. Vamos fazer um ponto alto e separo por uma corrente. E ponto V dentro de ponto V. Terminamos aqui. Fizemos aqui o nosso canto, a nossa volta. Estamos aqui, né, com 1, 2, 3, 4, com os nossos 5 leques. Mas agora separados por uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, temos 1, 2, 3, 4 pontos altos entre os nossos pontinhos V no canto. Vamos dar sequência agora na parte reta. E eu volto com vocês para fazermos o canto novamente. Vamos aqui estar fazendo o canto novamente, a nossa virada aqui. Uma corrente. E vamos aqui para o nosso primeiro V da nossa volta aqui, do nosso canto. Ponto V sobre ponto V. Uma correntinha de separação de espaço. E agora, entre um ponto V e outro, vamos colocar um ponto alto. Uma corrente de separação e pontinho V dentro de ponto V. Uma correntinha de separação e agora, aonde era, né, o espaço de uma correntinha da carreira anterior, entre um ponto V e outro, vamos colocar um ponto alto. Uma corrente de separação e pontinho V dentro de ponto V.
uma correntinha de separação e entre um ponto V, vamos colocar um ponto alto. Já fiz aqui minha corrente de separação e ponto V dentro de pontinho V. Uma corrente de espaço e aqui o nosso último ponto alto entre um ponto V e outro na nossa vira aqui no nosso canto. Então, recapitulando, vamos continuar com os 5 lequinhos aqui, pontinhos V, vamos continuar com 5, separados agora por uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Vamos ficar com 4 pontos altos entre os nossos pontinhos V aqui no nosso canto, na nossa virada aqui. Prontinho, vamos finalizar aqui, vou finalizar aqui a 7ª carreira e volto para darmos início à 8ª. Finalizei a 7ª carreira e vamos dar início à 8ª. Faço aqui meu ponto baixo e subo uma correntinha, que é o meu ponto alto, meu primeiro ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, para eu formar aqui meu pontinho V. Nessa 8ª carreira, não teremos aumentos. Vamos seguir como na anterior, ponto V dentro de ponto V, e onde é ponto alto, a gente vai repetir ponto alto. Uma corrente de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de separação, cheguei aqui no meu Vzinho, vou fazer o meu Vzinho. Uma corrente de separação, onde é ponto alto, vou repetir ponto alto. Onde é leque, vou fazer outro leque, outro pontinho V. Uma corrente de espaço, meu ponto alto, eu repito ponto alto. Uma corrente de espaço e repito aqui o meu pontinho V. Estamos na 8ª carreira, não tem aumentos aqui na 8ª carreira. A 9ª também não vamos ter os aumentos. Vai ser a mesma repetição aqui da 8ª carreira, a nossa 9ª carreira. Aqui estamos na parte reta, que é leque. Ai, gente, eu invoquei com leque. Que é ponto V dentro de ponto V, separados por uma correntinha. Uma corrente de separação, faço o meu pontinho V, que é um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Esse é o nosso pontinho leque, pontinho V.
Recapitulando aqui, estamos na 8ª carreira. E aqui no nosso canto, aqui na nossa virada, não vai ter aumento aqui nessa 8ª carreira. Essa 8ª e a 9ª carreira vão ser iguais. Ó, vai ser leque, ponto V dentro de ponto V, e aonde é ponto alto, vamos fazer ponto alto, sempre separando por uma correntinha. Vzinho dentro de Vzinho. Separado por uma corrente, onde é ponto alto, vamos repetir ponto alto. Finalizando aqui a 8ª carreira, vamos para a 9ª e última carreira aqui dos pontinhos V, e a próxima vai ser o nosso bico, né? Bom, vamos aqui então, eu vou subir as 2 correntes, mais 2, e o ponto alto para formar o meu Vzinho. Faço uma corrente de separação, aonde é ponto alto, vou repetir ponto alto. Uma corrente de separação, próximo é o meu Vzinho, eu repito aqui, Vzinho dentro de Vzinho. Uma corrente de separação, aonde eu tenho meu ponto alto, eu vou repetir aqui ponto alto. Uma corrente de separação e Vzinho dentro de Vzinho. Uma corrente de separação e ponto alto em cima de ponto alto. Estamos aqui na nossa volta, na nossa vira, o nosso canto aqui. E também não vai ter aumento aqui na 9ª e última carreira. Uma corrente e ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente e Vzinho dentro de Vzinho. Eu vou estar finalizando aqui a minha volta, recapitulando aqui que não tem aumentos, é Vzinho dentro de Vzinho e ponto alto aonde for ponto alto, separado sempre por uma corrente. Vou finalizar e já volto. Terminei aqui as 9 carreiras aqui em pontinhos V, e vamos agora para o nosso bico, que é mais fácil ainda, né? Mais simples ainda de fazer. Vou dar aqui na laçada. Vem aqui aonde eu cortei meu fio, gente. Mas se vocês não quiserem, tá? Pode continuar na mesma cor. Entrar aqui com o meu, fazer um ponto baixo, vou subir uma correntinha, que é o meu ponto alto. Vamos fazer mais 3 correntes e voltar aqui, no meu caso é na segunda, às vezes no seu vai ser na 3ª corrente. E vamos fazer o picôzinho. Mais um ponto alto. E mais um picô. Mais um ponto alto e um picô. Bom, então vamos aqui dar sequência. Aqui eu estou no meu primeiro ponto V aqui do nosso canto.
Então, nós vamos aqui fazer o ponto alto, as 3 correntes. Vamos entrar aqui onde finalizamos o ponto alto, puxa o fio e fecha tudo. Fizemos aqui o nosso primeiro picô e nosso ponto alto. Mais um ponto alto, 3 correntes e nosso picô. Aqui nós vamos ficar com 4 picôzinhos separados aqui por 5 pontos altos aqui. Onde nós temos o ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos agora, no pontinho B, fazer outro lequinho de picô. E ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente, mais um leque. Gente, desculpa, minha mão toda manchada aqui, porque eu tive que mexer ali na tinta ali da impressora, encher os cartuchos, e não sai assim, né? Mesmo se lavar na hora, não sai. No ponto alto, fazemos o ponto baixo. Então, no ponto alto, picou. Já estamos com 3, vamos pro terceiro, vamos pro quarto e o último aqui, vamos ficar com 5 lequinhos de picô nessa parte aqui do canto. Parece que não tinha sinal aqui da outra vez. Bom, fizemos aqui o nosso último blequinho aqui de picô da nossa volta aqui, da virada. Agora, vamos para a parte reta. Aqui no nosso primeiro Vzinho aqui da parte reta, nós vamos fazer o ponto baixo.
E vai ficar assim. Agora, no próximo, nós vamos fazer o lequinho. Da mesma maneira, né? Os 4 picô e 5 pontos altos aqui dentro. Aqui, então, vai ser um lequinho, um pontinho V e no próximo um ponto baixo. Muito simples, né, esse bico. E esse bico você pode estar fazendo também, né, de acordo aí com o seu ponto. Um exemplo. Aqui no meu, com 5 pontos aqui dentro, separado, né, por 4 picô, ficou excelente. Se o seu ponto aí, o seu tapete aqui ficou muito largo, pode acontecer, né, que os pontos variam. Ficou muito largo, você pode estar diminuindo aqui um ponto alto, você vai ficar com 3 picô e 4 aqui, que ele vai dar, né, uma ajustada em seu tapete. E caso aconteceu ao contrário, né, ele ficou muito justo, né, justo demais, você vai estar aumentando aqui os pontos altos. Aí, no caso, você vai ficar com 5 picô e aqui dentro 6 pontos altos. No começo eu tava até fazendo aqui com 6 pontos altos aqui dentro, né, e 5 picô, mas eu vi que não tava necessitando. Eu resolvi aqui fazer para ficar bem ajustadinho, fazer somente com 5 pontos altos aqui dentro. Espero que vocês tenham entendido aí. Bom, se ficou muito largo, você vai diminuir aqui os pontos. Se ficou muito justo, você vai estar aumentando aqui para ajustar. Vou finalizar aqui e volto aqui no canto só para recapitular com vocês. Aqui a nossa parte reta, onde começa, ó, aqui é onde termina o nosso último lequinho aqui do nosso canto. E aonde começa sempre vai ser um ponto baixo aqui. E vamos intercalando um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque, em toda a volta até chegar de novo aqui no nosso canto. Aqui ele tem que terminar também, ó, o último ponto da parte reta, antes daqui da nossa curva, tem que terminar também com ponto baixo.
Ó, terminei aqui a parte reta e terminou aqui, sempre começa e termina com ponto baixo. Agora, vamos para nossa curva novamente. Lembrando que não tem correntinha nem nada, você já vem direto pro espaço aqui, do pontinho V, e já faz aqui o seu leque. E aqui na curva, nós vamos fazer o ponto baixo em cima do ponto alto. Bom, chegamos aqui ao final. E como eu falei pra vocês, aqui nessa parte reta também, a gente começa e termina com ponto baixo. Finalizamos aqui, vamos fechar agora aqui com ponto baixíssimo. E encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessa videoaula primeira, tá? Desculpa aí qualquer coisa, deixa eu dar uma aumentada aqui pra vocês verem o tapete direitinho. Bom, e aqui esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.